E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá? E o Japão, ele soltou, tá, o índice de produção industrial dele. Pois é, eu vou trazer essa coisa horrenda para você. Não tem jeito, pô, porque é aquela velha história. Isso aqui é um dos medidores econômicos do Japão, tá? E com isso já dá para você ter uma ideia de como a coisa tá. E antes de mais nada, meu próspero ano novo para você. Tá? De forma antecipada, porque talvez nós nos veremos até o, como é que se fala? A virada do ano ou não, tá? De acordo com o que for saindo matérias, eu vou postando, caso contrário, não, mas essa daqui é uma daquelas que eu preciso postar para você, tá? Não dá para postergar pro ano que vem. Mas vamos lá. Tá, chega de enrolação. O índice de produção industrial, né, que mede a atividade produtiva das empresas aqui no Japão, caiu pela primeira vez em 3 meses, diz a lenda. Tá, mas vamos lá. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria afirma, ele já começou com controle de dano. Tá? Por que diz? Porque já tá citando a Daihatsu. Não deveria citar nem a Daihatsu nesse, como é que se fala, nesse relatório. E teria que ser só no próximo, mas já começou com controle de dano. Mas vamos lá. A suspensão das operações das fábricas da Daihatsu também afetará seus parceiros comerciais e será um fator importante na redução da atividade de produção no futuro. Então já pode sacar aqui. O próximo relatório vai estar lá no pé. Tá? Os números vão dar uma despencada de uma forma horrenda. De acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, o índice de produção industrial, que é baseado em uma escala de 100, tá, foi para 104, né, diminuindo 0,9% em relação ao mês anterior, que é outubro. Então já dá para você ter uma ideia que caiu muito, caiu 0,9%. Então já dá para você sacar como é que a coisa tá. Do total de 15 tipos de indústrias, porque eles têm as classificações de indústrias, tá? Tipo indústria pesqueira, automobilística e etc. Então já deu para você sacar. Então no total de 15, 11 indústrias diminuíram, incluindo a indústria automobilística, cada Daihatsu, né? Entre aspas, e a indústria de máquinas elétricas e de informação e comunicação. Então praticamente você vê que mais da metade dos tipos de indústrias no Japão despencaram. Japonês, qual que foi as 4 que melhoraram? O governo não falou. Eu dou risada, porque o governo, ele fala que tem alguns que melhoram, mas ele não fala qual. Só vai citando as porqueiras que tá caindo. Então já dá para você ter uma ideia que eles fazem um controle de dano assim, muito sem vergonha, igual já começou com a Daihatsu, tá? E que o que deveria ser destaque, basicamente, ó, subiu aqui tá ficando bacana, eles não falam, sinal que não tem o que falar. É aquela velha história, eu menti? Não, eu apenas omiti. Já deu para você entender como é que a coisa tá funcionando pro lado de cá. Nos últimos, como é que se fala? Nos últimos tempos, praticamente de 1 ano e meio para cá, quem acompanha o canal deve se lembrar que os relatórios do governo japonês estão todos assim, nessa base. Tudo na base do controle do dano, uma porqueira só, como é que se fala assim. Eles nunca fazem uma ênfase, ó, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Não, eles nunca falam. Tá? Então já dá para você sacar aqui que eles estão tentando encobertar certos dados, certos números, certas situações. Só que chega uma hora que não dá. Aí é a hora que a coisa despenca para o público. Né? E é a hora que quando despenca eu venho e solto para você também. Mas nesse meio tempo a gente vai acompanhando. Por quê? Isso aqui é um bom indicador para quem está procurando serviço. Se você já sabe que a indústria automobilística, por exemplo, e a indústria de máquinas elétricas e de informação e comunicação está ficando uma porqueira, pô, tu corre desse setor. Né? É igual esse negócio da Daihatsu. Todo dia está saindo notícia agora da Daihatsu. Né? Por quê? A Daihatsu está tentando ver como é que vai fazer com seus parceiros comerciais a questão da indenização. É aquilo que eu já havia explicado. Existe um contrato, tá, por trás de fornecimento de peça. Da mesma forma, se a empresa que está fornecendo peça
der algum problema com ela e ela não conseguir fornecer a peça, ela tem que pagar uma multa para a Daihatsu, porque vai dar, como é que se fala, quebra na produção, tempo de fabricação, etc. E a Daihatsu com as outras empresas também tem uma multa. Se a Daihatsu cortar contrato, cortar esse tipo de coisa, eles têm que pagar, eles têm que ter indenização. A coisa está ficando tão séria, só para vocês terem ideia, que a prefeitura de Kyoto, tá, ali na região onde tem o parque industrial das, como é que se fala assim, das autopeças que fornecem para a Daihatsu, a prefeitura de Kyoto, estão estudando uma maneira de ajudar essas empresas, dando dinheiro, dando subsídio de compensação. Então já dá para você ter ideia do tamanho do estrago que está acontecendo. E eu havia falado já, quando eu gravei o vídeo da fraude da Daihatsu, o tamanho da proporção do estrago que se dá, mas isso aqui está se tornando, como é que se muito maior do que eu havia falado ali ainda. Então já dá para você ter uma ideia que o troço foi esquisito. Mas continuando. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria analisa se isso se deve à fraca procura de aço e metal na construção civil e engenharia civil, bem como a queda na procura de pequenos automóveis, né, de passageiros devido a alterações nas linhas de produção associadas à produção de automóveis novos. Não fez sentido. Porque é aquela velha história. O que acontece dentro de uma linha de produção não altera a compra e venda de carro. O que determina a compra e venda de carro, o que é? Se você tem dinheiro, se eu tenho dinheiro, essas pessoas têm dinheiro. Então você vê que o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, eles soltam as coisas assim que eles não sabem o que falar. Então eles têm que falar qualquer coisa, mas só que solta qualquer baboseira. Então já dá para você ter uma ideia. Da mesma forma, igual essa ideia da procura de aços e metais na construção civil e engenharia civil. Como eu já havia falado, saiu uma matéria falando que está faltando fio de cobre no Japão inteiro. Tá? Porque é aquela velha história. Quem é gestor e mexe com commodities, ele tá vendo esse dólar subindo e caindo, ele fala, puta merda, e agora? Desculpa o termo, mas é bem por aí. Me fala, puta merda, e agora? O que eu faço? Tá. Vocês viram que o dólar agora despencou, ele chegou a nível de 140 por causa de especulações americanas. Então, como é que se diz? Tenta imaginar comigo. Se você tem uma questão contratual, tá? Ah, nós vamos fazer um orçamento como é que se fala, num prédio X. Tá? E o dólar está aqui embaixo. Aí o cara vai lá, faz o orçamento, fecha contrato. Aí na hora que o cara começa a execução do trabalho, o dólar sobe. Puf! Existe o contrato. Não tem como o cara chegar lá e falar pro contratante lá falando, ó, subiu o dólar, eu preciso que você me dê mais dinheiro para poder continuar a obra. Não. Fechou o valor do contrato em X, é X. Então, como é que se diz? A pessoa que pegou aquela empreitada, ela vai ter que arcar com todo aquele prejuízo da diferença do dólar. Então o que acontece? As empresas estão assim no Japão. Então eles estão vendo a oscilação, eles seguram a compra até onde der, quando eles verem que está despencando bastante, eles compram. Quando chega lá em cima, eles seguram. A não ser que não tenha como segurar a compra. Aí eles têm que comprar mesmo. Só que é aquela velha história. Dependendo da situação, o repasse é feito para o público em geral e o público vai lá e não compra. Igual fala assim que alteração nas linhas de produção diminuiu a venda de carro. Pô, não faz sentido. Então já dá para você ter uma ideia de como a coisa tá. Por outro lado, se manteve o julgamento básico de altos e baixos, tá, em relação às atividades de produção corporativa. O que isso quer dizer? Que todo relatório eles têm que falar como é que tá. Ah, tá subindo. Ah, tá caindo. Ah, a economia tá assim, o negócio tá assado. Não, então eles colocam já assim, ó, tá subindo e tá caindo, tá subindo e tá caindo. Faz sentido? Não faz. Tá. Mas continuando. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria afirmou, você vê que ele nem fala assim, ele citou, não, ele afirmou. Tá. Além das preocupações com o futuro da economia chinesa, a suspensão das operações da Daihatsu também terá um impacto nos seus parceiros comerciais.
e que será um fator importante na redução da produção da atividade no futuro. Então já dá para você sacar que o próximo relatório vai ser horrendo, principalmente na parte automobilística. Você vê que eles estão citando de novo o problema da economia chinesa, porque a China é o maior parceiro comercial do Japão. O Japão ainda não aprendeu com isso. Em vez de tentar diversificar, como é que se fala, suas exportações para outros lados, não. Ele tem que ficar cheirando o rabo da China. Desculpa o termo, mas é. Tá? Porque ele está vendo que se ele tem um parceiro que é maior ali, ele está vendo que esse parceiro está afundando, por que não tenta mudar? Dá incentivos fiscais para outros países começarem a comprar do Japão. Mas não. Tá? É aquela velha história, igual que acontece aqui no Japão, que eu já trouxe em outro vídeo. Eles dão isenção fiscal para turistas, enquanto o povo, que é a maioria, não. Faz sentido um troço desse? Não faz. Então ele dá isenção fiscal para a minoria gastar, enquanto a maioria, que deveria fazer a grande manutenção do PIB do Japão, não. É esperto? Esperto pra cacete. O Kishida é um cara que, como é que se fala assim? Ele é esperto pra cacete. Você vê que ele tá afundando a economia do Japão a torta direito. Adianta querer culpar o Ueda? Não. Porque o Ueda tá amando do cara. Então, como eu falei em outro vídeo, o Ueda nesse ponto ele é um próprio coitado. Por quê? Ele é o presidente do Banco Central japonês, só que ele não pode fazer nada. Quem viu a última entrevista do Ueda viu o que ele falou ali. Tá? Tipo assim, eu sou capacho, não tenho o que fazer. Resumindo a coisa toda. Então já dá para você ter uma ideia de como a economia do Japão tá na parte industrial. Você viu que caiu 0,9 pontos. Antes de mais nada, já encerramos por aqui, tá? A parte da matéria. Então já dá para você ter uma ideia que caiu 0,9 pontos e vai cair mais ainda. Por causa dessa bronca da Daihatsu que deu aí. Já temos aumentos de luz e gás programados já para o início do ano. Você acha que esse tipo de coisa não vai afetar? Vai afetar. Porque a indústria ela vai repassar esses aumentos. Porque ela não vai querer arcar com esses aumentos. E as pessoas vão ter que absorver esses aumentos de alguma forma. E vai acontecer o quê? Menos compras, cada vez menos. Isso porque o governo ainda está subsidiando. Na hora que o governo cortar esse subsídio de luz e gás, você vai ver o estrago que isso vai fazer aqui no Nihon. Tá? Aqui no Japão. Por isso que eu já venho alertando as pessoas. Já começa a ter sua mudança de vida aí, sua questão de economia, contenção de despesa, redução de gastos, tá? Evitar desperdício de comida, de luz, tá? Porque tem muita gente que, como é que se fala, sai acendendo os cômodos, as luzes da casa, vai quando volta não apaga, deixa tudo aceso, né? E nisso aí não tem ninguém no cômodo, tirando espírito, tá? Não vai ter ninguém ali naquele cômodo, tá gastando energia à toa, naquele cômodo ali, sem necessidade. A mesma coisa, tem gente que sai, deixa o computador ligado, sem necessidade. Tá? Aí o computador tá lá, puxando energia. Tá? Isso contando que o monitor desligue automaticamente, daí entra em stand-by. Caso contrário, não. Então vai ficar 2 aparelhos puxando energia à toa. É necessário esse tipo de coisa? Não. Desnecessário, totalmente desnecessário. E puxa energia. E aquela velha história, muita gente não sabe como é que se faz, ou desconhece. Tá? Quanto maior a potência da fonte do computador da pessoa, mais ele vai puxar energia, querendo ou não. E quanto mais processo ele estiver fazendo, mais ele vai puxar energia também. Tem casas aí que a pessoa praticamente precisa ter um gerador atômico, um reator atômico para poder abastecer o computador dela. Porque senão ela gasta fortunas com energia. Por causa do quê? Da fonte. Tá? Então tem que se tomar cuidado. Bastante. Quer economizar, dependendo? Você tem um computador que você não vai precisar de usar toda a potência dele, troca por um notebook. Isso é muito mais barato a questão da energia. Eu já tenho uns 3 anos que não tenho mais computador de gabinete. A famosa torre. Né? Só notebook. Porque o consumo de energia é bem menor. Então tem que tomar um certo cuidado? Tem. Japonês, você está falando besteira no consumo. Então tá. Faz a comparação. Tá.
tem um notebook, coloca um notebook ali trabalhando ali, depois coloca como é que se fala? Um computador de gabinete, fazendo o mesmo tipo de processo, para você ver a diferença de consumo de energia. Tá? E assim vai. Tá? Então você vai ter que ir daqui para frente, ou ter que se especializar muito também. Tá? Aqui no Japão. Tirar, como é que se fala assim? Aprender bem Nihongo, tirar certos, como é que se fala assim? Certos certificações para dar uma melhorada de vida, para poder ganhar melhor. Ou, como é que se fala? Vai ter que tentar deixar de trabalhar por empreiteira. Por que eu falo esse tipo de coisa? Tem muito anúncio de emprego bacana, tá? Por aí. Só que requer um pouco de Nihongo para você tentar fazer a entrevista, etc. Mas tem muito anúncio de emprego por aí, em diversas áreas, tá? Pagando até relativamente bem, tá? Em relação a 2 anos atrás. De quem pegar os anúncios de emprego, diretamente aqui no Japão, de 2 anos atrás e pegar os de agora, viu que deu uma melhorada significativa, tá? No valor pagamento hora. Então, às vezes, vale a pena a pessoa migrar do setor industrial, da manufatura, para outros setores da economia do Japão, ou os outros setores industriais, como diz aqui. Vale a pena? Pô, vale. Tá? Mas é aquela velha história. Depende de quem? Não depende de mim. Só depende de você. Tá? No caso, estudar, sentar, dar aquela estudada no Nihongo ali, tá? Para você pegar muita coisa. Minha esposa mesmo, ela está se incentivando cada vez mais a estudar Nihongo, por quê? Ela ganha 1.050 a hora para trabalhar dentro de uma fábrica, se lascando, desculpa o termo, se fudendo todinho. Ela vai no supermercado, ela vai nos locais, ela vê como é que faz, que estão contratando, tá? Ela vê o salário, ela fala, cacete, olha a diferença salarial. E para mim, como é que se fala, me lascar por muito menos. Todo mundo sabe, dependendo do serviço dentro de uma fábrica, não é gostoso. Tá? É diferente de você trabalhar em pé, na frente de um caixa, tá? Do supermercado, falando irachai massei e passando as compras. Do que você tá lá trabalhando, se lascando todo ferrado, como é que se fala? Fedendo a óleo, com risco de, como é que se fala assim? De acidente de trabalho, caramba, 4. Diferentemente de você estar na frente de um caixa do supermercado. E olha que o caixa de supermercado que está oferecendo emprego aqui, 1.300 a hora. Olha a diferença. Então, por isso que eu falo para as pessoas que tudo tem um preço, tá? E esse preço, como é que se fala? Só quem pode pagar é a pessoa, mas se ela estiver disposta a pagar. Mas se ela estiver disposta a pagar, o futuro dela pode ser muito bonito e promissor. E bem brilhante como é que fala? No final. Gasgou agora. Então, tem muita coisa que as pessoas elas têm que parar de ficar assim, ó. O famoso freio de burro. Só vejo o que está na minha frente com aqueles 2 tampões do lado e só enxerga assim, ó. Não, pô. Nós temos todos um horizonte na frente. Por isso que quando você estiver meio triste, em vez de olhar para baixo, você olha para baixo, você só vai olhar chão. Olha para frente, olha para cima. Você vai ver um horizonte, você vai ver uma ampla gama de como é que se fala assim, de possibilidades a mais. Se você olhar para frente, assim, de forma ampla. Se você olhar o chão, você vai ver só o chão. Tá? Então, procura, como é que se fala assim, para você que pretende morar no Japão, ou para você que já mora no Japão, pô, dar uma estudada. Igual aquela velha história, eu quero sair das fábricas, quero trabalhar num serviço mais limpo, mais tranquilo. Eu tenho aptidão para quê? Procura ver qual que é a sua aptidão. Se é para cozinhar, tá? Se é para tentar, como é que se fala assim, dar aula. Porque tem muitas escolas de inglês aí que estão precisando de professor. Tá? E eles não exigem nem professor diplomado mais em determinados locais. Eles querem pessoas para dar assistência. Então, dependendo, se você já sabe falar inglês, consegue falar inglês e se comunicar, mesmo que você não seja graduado, você consegue trabalhar em determinados locais. Já. De acordo com os anúncios de emprego que eu tenho visto. Mas é aquela velha história, a pessoa tem que ir atrás, ela tem que correr. Ela tem que procurar. Chegou aquela época, está chegando aquela fase que ficar dependendo só de empreiteira, tudo empreiteira,
Quem não tiver preparo vai começar a se lascar. Tá? Eu não falo nem na questão dos asiáticos que estão vindo aqui pro Japão. Tá? Eu falo de uma forma geral. Tanto que já tem, você vê que tem muitos anúncios de emprego por aí que eles colocam lá, assim, bem grande em cima, inexperientes, ok, suporte a visto, então eles ajudam a pessoa a tirar o visto, tá? E uma série de outras coisas. Nihongo não é necessário, eles colocam nos anúncios ali, só que precisa ter um pouquinho de Nihongo, tá? Para a pessoa fazer a entrevista. Só que o Nihongo, que eles falam que não é necessário, porque dependendo do cotidiano ali, do tipo de serviço que eles vão fazer, não requer ficar falando muito. Igual, por exemplo, aquele tipo de serviço, de camareira. Né? Você entrar num quarto de hotel, você vai limpar o quarto, vai arrumar a cama. Você não precisa ficar falando muito, não tem muito o que conversar nessa brincadeira. Eu já trabalhei com isso, por isso que eu falo para você, eu sei. Tá? Então tem serviços assim no Japão que estão aparecendo muitos por aí. Então tem muita coisa que as pessoas, se elas pararem, como é que se fala assim, de ficar naquela famosa zona de conforto, é só assim, isso, tem um horizonte muito grande para ela expandir. Tá? Mas vida que se segue, tem gente que gosta de viver dentro de uma fábrica, quem sou eu para questionar a pessoa, mas como é que se fala? Eu aprendi muito, tá? Quando eu deixei esse negócio de trabalhar em fábrica, quando eu comecei a trabalhar em hotéis, motéis e etc. Eu aprendi muito. Parte de culinária eu aprendi muito. E de graça, você está trabalhando, mas você tem que estar na cozinha, você tem que estar ajudando o chefe de alguma maneira. Então, querendo ou não, você absorve aquela experiência, você aprende muita coisa ali. Mas, como é que se fala? Isso vai da cabeça de cada um. Tá? Mas é isso aí, família. Então, só toma cuidado que você vê que a parte industrial do Japão caiu 0,9%. E a coisa não tá legal. Tá? E tem tendência para melhorar? Você vê que não. Tá? Pode ser que comece a dar uma melhoradinha agora se esse dólar se mantiver a 140 ou para baixo. E continuar despencando, né? Pode ser que comece a dar uma melhoradinha. Por que disso? Menos, como é que se fala assim, custas para as empresas, tá? E menos custas que vão ser repassadas para o público em geral. E nessa brincadeira toda, menos custas, vai começar a gerar um pouco mais a economia, porque vai dar uma barateada ali, independente do imposto, vai dar uma barateada nos produtos, tá? E nisso, o poder aquisitivo, no caso, o poder de compra, dá uma melhoradinha, e nisso circula mais a economia. É tudo que o Kishida está fazendo o contrário. Por isso que eu falo, o Kishida está na contramão como é que se fala assim, do que se diz no processo econômico de melhora. Mas vai fazer o quê? Porque em vez de ele tentar dar poder aquisitivo para as pessoas, ele está tirando o poder aquisitivo das pessoas, né? Com esses aumentos atrás de aumentos, impostos atrás de impostos que estão vindo. Só ele não percebeu. Por quê? O cara ganha um salário astronômico. Então, para ele, se ele está tendo aumento ou não, para ele não faz diferença. Ele vai comer a picanha, o Wagyu Kobe lá todo dia. Mas e você e eu? Faz toda a diferença. Tá? Por isso que nesse ponto eu falo para as pessoas, canso de falar nos vídeos, não dependa do governo para você melhorar de vida. Não coloque a culpa no governo. Tá? Procure fazer a sua parte de alguma maneira, da melhor maneira possível. Tá? Porque uma hora os frutos vêm. Mas o processo, dependendo, é lento. Vai depender de cada um. Tá? Nesse ponto. Mas é isso aí, família. Para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Maido.